Tô sem taça de vinho. Não sou mais eu. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Vamos lá. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui hoje para falarmos um pouco sobre a psicomotricidade. É estranho eu conversar com vocês sem estar vendo. É muito estranho, sem saber quantas pessoas estão na minha frente, como são esses corpos que estão na minha frente, como é que vocês estão reagindo à nossa presença. Para nós psicomotricistas, isso é muito difícil, é esquisito, é estranho. É como se nós estivéssemos falando sozinhas, né? Mas esse período aqui de quarentena, né, está nos propiciando flexibilizar, abrir novas conexões, aprendemos muitas coisas, inclusive falarmos com nós mesmas, sabendo que nós temos um público aí, que eu não sei quantas pessoas, né, mas que vocês estão aí. Bom, eu sou Janice, eu sou psicóloga, especialista em psicomotricidade, e eu coordeno a pós-graduação em psicomotricidade da FMU. Talvez alguns de vocês que estão nos assistindo estejam perguntando psicoquê, né? O que é psicomotricidade? O que é isso, né? Eu acho que a gente pode fazer uma breve introdução do que é a psicomotricidade, dizendo, né, que a psicomotricidade ela nasceu no final do século XIX, início do século XX, principalmente na área da saúde, com neurologistas e psiquiatras. E ela foi evoluindo, né? Então a psicomotricidade é um campo do conhecimento guarda-chuva, que começa com a psiquiatria, com a neurologia, evolui com a psicanálise, com a psicologia. Na década de 60, nós temos lá na França educadores físicos que levam a psicomotricidade para a escola, então ela inicia na educação de uma forma preventiva. Estou vendo aqui no chat, estou começando a me familiarizar aqui, né? Estou vendo nomes conhecidos, alguns ex-alunos que estão aqui no chat, a Lígia, a Simone, algumas pessoas aqui que eu não conheço, mas sejam todos muito bem-vindas, né? Então, voltando a falar aqui da psicomotricidade, ela tem como objeto de estudo o corpo, né? O corpo humano. Um corpo em movimento. E nós, especialistas em psicomotricidade, nós focamos nesse corpo e na sua relação com o mundo, tanto com o mundo externo quanto com o mundo interno. E nós nos preocupamos também dessa relação com os outros, com o espaço, com o tempo e com o objeto. Então, o que nós buscamos? Um movimento que é consciente, intencional, mas que ele seja harmônico, coeso e econômico. Então, brevemente, é aqui que nós estamos atuando, né? Com esse ser humano que pensa, que fala e que tem uma história, né? E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco com vocês sobre a psicomotricidade nesse contexto online. O nosso curso na FMU, ele tem um caráter 100% presencial. E neste momento, nós estamos 100% online, por conta do momento histórico que nós estamos vivendo. Então, nós vamos estar aqui conversando com vocês o que nós entendemos sobre isso, né? Mas antes de começar a falar sobre o tema da nossa live, eu gostaria que as meninas que estão aqui, né, que são algumas das professoras do curso, né, e é com muita honra que eu faço essa primeira live com essas professoras, porque
elas são ex-alunas. O nosso curso ele não é formado só por ex-alunos, mas grande parte dos professores que hoje ministram as aulas, eles são ex-alunos do nosso curso da FMU. Uma pergunta que todos me fazem, por que vocês estão na educação física? Então, hoje nós estamos no prédio, no Campus da Liberdade, ali na Rua Galvão Bueno, onde nós temos a pós-graduação, no campus da graduação de Educação Física. Por que lá na Educação Física? Porque tinha uma demanda dos graduandos na pós-graduação em psicomotricidade. Então, nós fomos para lá. Mas é um curso que é aberto para profissionais da área, tanto da saúde quanto da educação. Tanto que hoje aqui nós estamos, eu sou psicóloga, a Monique é pedagoga, psicopedagoga, a Bia, fonoaudióloga, Fátima e Rê são professores da área da educação física, profissionais da área da educação física. Então, eu gostaria muito, né, na psicomotricidade, o que a gente faz? A gente tem muito interesse pela história do indivíduo, pelo contexto onde ele está, pela família, da onde ele vem. Então, eu gostaria que, antes de tudo, vocês se apresentassem e falassem um pouco da história de vocês na psicomotricidade, tá? Então, acho que a gente pode começar pelas professoras que se formaram lá na FMU há mais tempo. Monique e Fátima, elas são da nossa primeira turma. Nossa primeira turma começou em 2006. Elas se formaram em 2007. Né? Cada um foi para um... Cresceu de uma forma, né? Fátima foi muito para a vida acadêmica. Eu tive uma grata surpresa que, recentemente, eu recebi aqui um livro da Fátima. Ela tem outros livros, mas esse livro está muito interessante. A Neurociência sob o Olhar da Psicomotricidade. É um livro fácil de ler, mas um livro consistente. Livro consistente. Mas de uma leitura fácil, gostosa e explicativo. Depois ela ainda faz um resuminho da ideia que ela trouxe dos autores que explicam a psicomotricidade. E a Monique, né, uma vida de colocar a mão na massa muito forte, né? Então a Monique está na escola, ela está na empresa, ela está no consultório, ela está em todo lugar, levando a psicomotricidade para grupos, individualmente. Então, eu acho que podemos começar por uma de vocês duas. Fiquem à vontade aí. Você é mais velha. Todas nós somos muito jovens, o nosso espírito é muito jovem, Fátima. Esse grupo eu sou muito feliz de fazer parte. Como a Janice falou, eu me formei, né, em 2007, que foi a primeira turma que a FMU, né, que o trabalho começou. Foi uma época muito feliz, né? Fui muito feliz nesse meu percurso, muito intenso, né? Porque como se hoje as pessoas têm muita dúvida sobre o que é psicomotricidade, naquela época a gente tinha ainda mais. Mas eu já vinha de uma afetação pela psicomotricidade antes mesmo de procurar pós, porque para trabalhar com criança pequenininha você tinha que estudar um pouquinho de desenvolvimento. Então eu procurei e acabei na psicomotricidade. E assim, eu venho da educação física, né? Minha graduação, muito tempo já que fiquei muitos anos, né? Então todo o meu trabalho de psicomotricidade foi mesmo para aproximar da escola, né?
e mais recentemente, há uns 10 anos que eu estou na clínica. Mas depois que eu fiz após, né, e de alguma maneira eu me identifiquei absolutamente como sendo uma psicomotricista, eu não consigo dizer que eu sou outra coisa, né, hoje. Então, claro que eu fui para uma área de estudo acadêmico porque eu sinto essa necessidade, senti muito de que a gente tivesse muito mais publicação, né, muito mais relatos né, de tão fortemente como a psicomotricidade impacta a vida das pessoas. E tanto no mestrado quanto no doutorado, eu fiz sempre um trabalho tentando fazer um diálogo entre educação e saúde, que eu acho que é exatamente onde a psicomotricidade se encontra, né? Nesse laço, nesse abraço, né, dessas duas áreas tão fortes. E então, meu percurso é isso. Isso se resultou algumas publicações, porque eu digo que o meu primeiro livro foi muito um registro do meu diário de classe, que eu precisava que as pessoas entendessem o que eu fazia com aquelas crianças, né? Que eu tinha um objetivo real, que era muito justificado, principalmente a prática do educador físico, né, que às vezes é tão mal interpretada, né, dentro da parte acadêmica, e eu tinha que registrar, mesmo que eu tinha ali um objetivo de onde eu queria sair, para onde eu queria chegar. E então essa é a minha história na FMU. Minha história na FMU também, de alguma maneira, está acabando por causa dos meus projetos de vida também. Então, talvez no próximo ano, né, eu não faça mais parte do corpo, sei lá, docente, no entanto, desse grupo, eu tenho certeza que eu vou fazer parte para a minha vida inteira, porque a maioria delas também foram minhas alunas, a Janice foi minha professora, quer dizer, então a gente tem um laço muito forte e o nosso discurso tem eu acho que o grupo a cada ano tem fortalecido esse lugar da psicomotricidade e de como a gente entende isso e tenta fazer uma formação. Porque a nossa preocupação é exatamente essa. Agora que a psicomotricidade está ficando um pouco mais na moda, que desengate esse lugar da representação do corpo, né? Que não é um corpo motor do ponto de vista orgânico só, né? Orgânico só. Ele é uma representação, é como a gente se insere, né, nesse mundo sendo nós. Então, é demais importante que tenha esse contato presencial com o professor. Então, a gente vai sempre defender, mesmo que o mundo mude, né, que a psicomotricidade ela tem que ter esse toque, porque quando a gente não vê esse rosto, né, a gente não escuta esse corpo, né? Então, é isso que a psicomotricista faz, ele escuta um corpo, né, um corpo em movimento. Eu vou até pegar um termo de uma amiga que falou belíssimamente, que o nosso chama-se Márcia Andrade, que ela falou que é uma escutação. O psicomotricista ele faz uma escuta da ação. Então, é isso que nós somos, por isso nós estamos aqui, cada vez mais falando bem desse grupo e desse curso que tem na sua gênese manter vivo esse lugar. Acho que eu já falei demais, né, para variar. Muito obrigada, gente, por eu estar aqui com vocês. Antes de passar a palavra, eles estão perguntando qual o nome do seu livro. Então, é A Neurociência sob o Olhar da Psicomotricidade. E a Fátima Gonçalves. E ela tem outra publicação bastante interessante. Vamos lá, Bom. Bom, então, a minha trajetória, na verdade, começou na educação, eu sou pedagoga. Na pedagogia, eu fui buscar já uma linha, vamos dizer, que
de um corpo em ação, que é a pedagogia montessoriana. Então, sempre trabalhei com a pedagogia montessoriana, a criança trabalhando com material concreto, a criança aprendendo pela experiência, né? Isso sempre na... né? Conheci a psicomotricidade um pouco antes da pós-graduação, né? Tive contato em alguns cursos que fiz, contato com algumas pessoas também que conheci, e com isso, na verdade, isso me impulsionou a algumas indagações, né? Fui fazer um curso de deficiência mental e inclusão, que aconteceu há bastante tempo, que era um curso que era dado na PAI. Lá eu tive um contato bem interessante com a psicomotricidade e me despertou muito mais o interesse de saber que ciência que era essa que fazia, que, na verdade, o ser humano tinha que se movimentar, e muito mais do que se movimentar, né? O gestual, ele dizia muito mais do que, muitas vezes, a palavra, né? Então, eu fui procurar a pós-graduação da FMU, estudei com a Fátima, né? Fátima, numa turma muito boa, foi uma época muito boa mesmo, como ela mencionou. A Janice foi nossa professora, né? Então, de quem está aqui hoje, Renata e Bia, nossas alunas. E quando terminei a pós-graduação, como eu já fazia, eu trabalhava com algumas oficinas, com algumas palestras, dava aula na COGEA e da PUC de São Paulo, eu fui convidada logo na turma seguinte para lecionar na FMU. Né? Então, eu estou há 13 anos lecionando na pós-graduação da FMU, com experiências assim muito diferentes a cada momento, acho que desafios muito interessantes. A Janice me propõe sempre desafios novos, que eu gosto muito, né? Muitas vezes eu aceito, depois eu falo, meu Deus, né? Onde eu me meti? Mas vamos lá, a gente vai construir junto, né? Então, com isso, enfim, hoje eu trabalho, já trabalhei bastante tempo em escola, né, como educadora, como professora de musicalização, levando a psicomotricidade junto com a musicalização também. Então, na época, consegui, na verdade, unir esses dois trabalhos que eu gosto muito, porque a música faz parte do meu desenvolvimento pessoal, né, mas sempre me acompanhou na minha trajetória profissional. E depois disso, fui construindo o meu trilhar dentro da clínica, né? Trabalhei em alguns lugares e há 15 anos eu tenho um espaço que começou como um espaço de reforço escolar, né? E agora nós somos uma equipe com 11 profissionais da área da saúde e da educação, então atuo no consultório, né? Atuo como docente da pós-graduação da FMU, às vezes convidada para dar aula também em outros lugares, em outros cursos, dou algumas palestras e atualmente sou autora de livros didáticos de educação infantil do sistema de ensino PH, né? Então, como a Janice falou também, atuo em várias frentes, né? Estou levando a psicomotricidade para dentro da empresa, sempre num trabalho transdisciplinar, né? Não, acho que não é nem multi, nem inter, acredito que assim, seja sempre num olhar transdisciplinar, dentro da escola também, com grupos de alunos, e no momento também individual, ali na terapia, né? Então, é como eu trabalho hoje, os lugares onde eu atuo são esses. Você falou da psicomotricidade, a musicalização, né? Nós temos aqui que está nos ouvindo, a Lígia Fossa, que também faz um trabalho brilhante da psicomotricidade com a musicalização, que também foi nossa aluna, né? E hoje está trabalhando aí com você, né? É assim, né? A gente vai
Como chama aquele cara que fica indo nos jogos de futebol para pegar olheiro, o cara né? bom, Olheiro, né? né? Como chama? Olheiro. O olheiro. Então, né, nós somos olheiras, né? Porque a gente fica lá, a gente fica de olho nos alunos, né? Então, quem vai entrar para o time, né? Não é só dar aula, né? Tem muita coisa para fazer junto com a gente, além de dar aula, né? Porque eu acho que vocês estão percebendo a psicomotricidade, qual que é a área de atuação, né? Só a Monique aqui já falou muitas áreas, a Fátima também colocou onde ela vai. E agora vocês vão ver a Renata, né? Que hoje, atualmente, a Renata coordena essa pós-graduação comigo, e me traz muita alegria, né? Nós trabalhamos muito juntas, mas nós nos divertimos muito juntas nesse trabalho, cada dia inventando uma coisa. E a Renata vai contar um pouquinho da experiência dela e vocês vão ver que a Renata é educadora física que está com a psicomotricidade na saúde no hospital. E a gente acabou de saber, nossa aluna não está aqui. Pode contar, Rê? Bom, se não pode, agora eu vou contar, né? Uma aluna que iniciou o mestrado, saiu ontem, né, Rê? Vou deixar para você contar isso. Conto Tá sim, bom? com todo prazer. Ai, gente, minha história na psicomotricidade, eu achei muito interessante, né? Pelo menos para mim Eu venho da linha da educação física, da linha mais dura, né? Digamos assim, da fisiologia, da biomecânica. E eu me especializei em emagrecimento e uma porta se abriu, né? Porque diante de tanta coisa, de tanta informação que eu recebi, e que todas muito maravilhosas, e eu me delicio em todas elas até hoje, né? Teve um momento que eu precisei ficar de frente com um ser humano, né? E aí eu comecei a observar, tem mais coisas. Aí tem mais. Eu preciso descobrir o que é que tem por trás de um protocolo de pesquisa, de um protocolo de atendimento. Cadê esse ser humano? Que história é essa? De onde ele está vindo? Que vida é essa? Como é que o movimento entra nesse contexto? E aí eu fui atrás da Janice, né? Eu fui na internet, olhei psicomotricidade, fiz algumas supervisões na psicologia, só que eu disse, gente, eu preciso de alguma coisa que me traga para o motor também, né? Que complemente o motor. E aí eu fui atrás da Janice. Eu fui parar no consultório dela, não sei se você lembra, Janice. Claro que eu lembro, claro que eu lembro. Primeira aluna que eu tive que quis me entrevistar para ter certeza que queria fazer o curso. Entrevistei. Eu entrevistei a Janice, né? Me explica aí que negócio é esse? E psico o quê? Né? E daí em diante, a gente vai descobrindo tanta coisa boa, tanta coisa legal. E eu me especializei em psicomotricidade no ano de 2010. A Janice, a Fátima e a Monique foram minhas professoras, né? Eu tenho um orgulho enorme de falar isso, daí, de fazer parte desse time também. Trabalho com a parte da saúde, psicomotricidade na saúde, né? Educação e saúde também, principalmente com as doenças crônicas não transmissíveis. Então, trabalhar com a psicomotricidade dentro de um hospital é algo fascinante, né? Primeiro porque eu me sinto uma tradutora também das informações, e é muito gostoso quando a gente começa a perceber que o paciente ele está entendendo o que está acontecendo com ele, né? Então a psicomotricidade enriqueceu muito o meu entendimento, né, a respeito do ser humano, e agora nós estamos desenvolvendo projetos em 2 ambulatórios, né? O ambulatório de obesidade e o ambulatório da síndrome de Prader-Willi, tá? E a felicidade é saber que dentro do hospital, na faculdade,
Eu terminei o meu mestrado, tenho projetos para o doutorado, mas é muito legal saber que tem outras pessoas que também querem vir junto, né? Então, a semana passada, Janice, nós já recebemos a informação de que uma das nossas alunas ela está apta a fazer o mestrado na USP com psicomotricidade, né? Então, nós montamos uma equipe, nós temos uma equipe de psicomotricistas no hospital, né? E agradecemos muito, muito, muito cada oportunidade que a gente tem na pediatria. Nós trabalhamos com crianças e adolescentes, em clínicas também, mas sempre com foco na consciência corporal, no momento da doença, no tratamento, na adesão. E também, Monique, consciência corporal no ambiente de trabalho, né? Tive uma experiência bem longa numa empresa em São Bernardo do Campo, com a questão da ergomotricidade, né? A gente trabalhar muito essa relação, né? Não só da máquina com o homem, mas que homem é esse, né? Como que ele está entendendo o que ele faz? Então, tem várias coisas, e também da aula na FMUB dá uma energia tão grande, é tanta gente boa que a gente conhece, é tanta luz ao nosso redor, né, que só faz me deixar mais feliz com todas as escolhas profissionais que eu fiz, e considero esse grupo um grupo de amigas, né? A gente se fala o tempo inteiro, a gente conversa. Uma característica muito legal, viu, Janice, da nossa pós, é que nós nos conhecemos, e nós nos gostamos, e isso faz com que as informações se complementem também, né? Então, é isso. Me apresentei. Muito bom, muito obrigada pela apresentação de vocês, né? Aqui nós temos no chat algumas pessoas que vão ingressar na próxima turma, tem aqui a Maristela e a Flávia, que já estão matriculadas. Essa vai ser a nossa turma 30, né? 30ª turma, ou quer dizer, né? Desde 2006 nós estamos lá, trabalhando, né? E eu acho que essa característica desse nosso grupo, né, de nós sermos unidas e de nós sabermos o que está acontecendo, porque a gente tem um programa, aquele programa que vai para o MEC, né, que é um programa que, inclusive, a gente cumpre todas as normas da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade. Nós participamos desse programa que a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade coloca, né? Fizemos parte desse planejamento. Mas o que a gente entende? Que cada turma é uma turma. Então, a gente vai fazendo, dentro desse programa que foi para o MEC, que a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade diz que nós temos que ter, nós vamos adequando isso aos momentos históricos que nós estamos vivendo e às diferentes turmas que nós vamos recebendo. Então, é assim, termina uma aula no sábado? Não, termina a aula na quarta-feira, né? A Monique termina a aula, formação pessoal online. E aí, meninas, vocês querem saber como foi a aula? Tá, daí a gente se encontra, ela conta como foi a aula, né? Daí a gente vai levantando o que esse aluno precisa, o que aquele precisa, e nós vamos fazendo esse acompanhamento individualizado das necessidades dos alunos, né? Porque o que a gente quer? Que todos os alunos se desenvolvam, todos os alunos aprendam, mas cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua forma de aprender. E nós vamos o quê? Observando isso e vendo o que é possível, né? E vamos conversando muito entre nós. Para quê? Para que a gente consiga que todos floresçam, que todos se desenvolvam, porque o que nós queremos? Todos colegas aqui, todos juntos. Né? E nós vamos fazer uma live
Dos alunos também. Tem outros professores que não puderam estar aqui hoje, que são ex-alunos, como eu já disse, não são só ex-alunos, que são os professores, né? Claro, nós temos professores de outras formações. Mas é isso, né? Nós fazemos tudo com muito amor. E muita técnica também, porque a gente tem a experiência de bastante anos, né? Agora, vamos lá, a Bia, né, que é a mais recente, a nossa caçulinha aqui, se formou em 2018, né? E hoje eu faço, a Bia, além de professora, né, ela é terapeuta, iniciei semana passada, entreguei meu corpo para ela aqui, né? Estamos no trabalho corporal com a Bia, né? Trabalho o quê? De atenção tônica, que está sendo maravilhoso. Então, palavra para você, Bia. Bom, a psicomotricidade entrou na minha vida bem cedo, porque eu acho que a psicomotricidade estava chegando no Brasil e eu era criança e eu tinha alguns problemas motores e a minha mãe me colocou para fazer psicomotricidade num consultório de psicologia. Eu devia ter uns 7, 8 anos, veja, eu tenho 62, ai, como faz tempo isso. Bom, eu sempre fiquei ligada pela área do corpo. E me tornei rolfista em 1997. Então, o rolfing é uma terapia corporal e a gente trabalha com o alinhamento da postura. Eu trabalho com rolfing faz tempo e logo que eu me formei, eu e algumas colegas fundamos um ambulatório de rolfing lá na Associação Brasileira de Rolfing. E eu trabalhava muito nesse ambulatório, de forma que eu tinha muitos pacientes. Então, a gente sempre lidando com o corpo das pessoas e percebendo como que você, ao trabalhar o corpo, como aquilo influenciava no psíquico, né, daquela pessoa, em como ela se relacionava com o mundo, como ela se relacionava com as questões dela. E algumas coisas foram me chamando a atenção. Por que o trabalho que a gente fazia em algumas pessoas permanecia, né, a postura conseguia guardar as transformações obtidas e algumas pessoas não. Bom, aí eu fui estudar as funções básicas, né? Fui estudar fonoaudiologia, porque eu percebi que essas funções básicas, como elas se repetem milhares de vezes por dia, elas influenciam muito na forma como você, na sua postura, no seu tônus. E aí fui fazer a faculdade de fonoaudiologia. Só que na faculdade eu que tinha uma vida inteira de corpo, quando eu cheguei na faculdade de fonoaudiologia, eu me senti um estranho no ninho, porque as pessoas são muito ligadas do pescoço para cima, né? Cabeça e pescoço. Quem é mais ligado assim um pouco no corpo são as pessoas que lidam com a voz. Mas normalmente ficava uma lacuna muito grande entre como eu via as abordagens, eu sentia muita falta de uma abordagem mais corporal. Então, eu ficava falando de corpo para quem lidava com boca e, do outro lado, eu ficava falando de boca para quem trabalhava com corpo. Oh. Onde que eu vou encontrar minha turma
que eu vou integrar as duas partes. E aí, durante a faculdade, os trabalhos científicos, eu lia muito, eu comecei a ler a Beatriz Saboia, que ela era fono e se tornou psicomotricista. E ela, então, eu comecei a ficar muito atraída pelos textos dela, me identificava muito, e assim que eu terminei a faculdade, eu falei, não, eu vou procurar a pós de psicomotricidade, que eu acho que eu vou encontrar essa integração. E assim foi. Aí, quando eu cheguei lá, eu encontrei o meu grupinho de cisnes negros. E eu me identifiquei dentro da psicomotricidade, eu me identifico mais com a primeira unidade de Lúria, que é a que mais está ligada a tônus, a postura, a equilibração, que eu acho que conta um pouco do meu histórico. E também as funções básicas estão todas na primeira unidade de Lúria, né? A respiração, deglutição e tal. Então, eu acho que, como eu fiz um trabalho, um TCC ligado a isso, eu acho que a Janice viu que ali é uma possibilidade de contribuição, e eu agradeço muito, porque estou muito feliz de fazer parte desse grupo de amigas. TCC da Bia ficou muito, muito bom mesmo, né? E eu acho que a gente tem que divulgar esse TCC pela qualidade do TCC, mas é claro, o TCC só coroou o que a gente acreditava de potencial da Bia, né? Porque para estar nesse lugar de professor não é uma única ação, né? É todo um processo que nos leva àquela ação, né? Então, a gente, como olheiras, né, nós estamos olhando todos os alunos, desde o dia que chega, desde o primeiro dia, a postura, né? E, principalmente, o desenvolvimento. Né? Porque, em alguns casos, às vezes a pessoa chega toda torta, né? Não só essa postura, mas emocionalmente também. E durante o curso, o que acontece? Ela se permite a transformação. Então, a gente está olhando para isso. O que a gente quer? Quer ter esse desenvolvimento de cada um. Então, você chegou num ponto, nós respeitamos esse ponto que você chegou. Agora, que ponto que você vai sair? Nós queremos o quê? Uma curva ascendente. É claro que a gente sabe que nessa curva ascendente, ela tem altos, tem baixos, tem platôs, mas ela vai subindo. Né? Então, a gente quer, desde a hora que chega lá, a gente já está de olho. Né? Estamos de olho e estamos oferecendo materiais e oportunidades para quem desejar. Daí é cada um observando a sua oportunidade. Tivemos no começo do ano, né, um aluno, né, Fátima, que teve o trabalho numa revista sob sua orientação, que foi publicado. Foi publicado. Né, muito bacana. Quer dizer, ele bateu lá na porta da Fátima, né? Mas bateu na porta com material, disposto a ir, voltar, né, aceitar os refases, né? Daí, quando o aluno tem disposição, aí vai longe, daí o trabalho é publicado, daí vai com a gente para os congressos, né? A pergunta é essa, você quer publicar? Então a gente vai trabalhar, né? Eu acho que é
essa disposição, porque publicar é difícil. Então, a gente tem que, mesmo quando consegue, né, quando vem essas coisas, a gente tem que falar mesmo, porque é um trabalho árduo fazer pesquisa científica e você conseguir uma revista para publicar o seu artigo, né? Então, é bem bacana quando o aluno vem com esse lugar também. Eu li o da Bia também, o trabalho dela. Ficou ótimo, Bia. Muito bom. O TCC. O de vocês também ficou muito bom. São publicados. Só falando também que a minha equipe, ela é muito boa, de ex-alunos da FMU, né? Então, a gente consegue circular muito bem com a psicomotricidade, é muito gostoso saber também que nós somos aceitos, né? Nós somos aceitas em uma instituição grande e com a psicomotricidade, né? A gente não está com viés, né? Nós somos psicomotricistas daquele lugar, né? E eu sou muito feliz por essa função também de olheira, porque eu observo, né, Janice? A gente observa, e é muito gostoso ver os nossos alunos se desenvolvendo. Gente, eu tenho muito orgulho das meninas que estão comigo, né? E eu fico olhando assim, nossa, olha o que a psicomotricidade fez na vida delas, e fez na minha também, né? Então, a gente costuma dizer que a psicomotricidade não é um curso, é um estilo de vida. Vai modificando muita coisa, e o nosso olhar diante de tudo que a gente faz. É impossível desvincular. Então, a partir do momento que a gente entra na psicomotricidade, até um copo de água, né, que a gente beba, tem um outro significado, tem um outro olhar, né? Tem um olhar além. Então, é muito gostoso saber que os nossos alunos, né, nós e os nossos alunos estamos em desenvolvimento, né? Nós estamos crescendo e ficando em vários lugares, né? Eu sei que a Monique também tem, né? A Fátima, a Beatriz. Então, nós estamos de olho em pessoas que querem, né? Que querem mostrar a psicomotricidade, né? De uma maneira bacana, de uma maneira estudada, bem fundamentada, porque os desafios são muitos, né? É isso aí, Rê, muito legal, né? Então, a gente fez essa introdução longa, falando um pouco da nossa história, para poder mostrar para vocês em todos os lugares que nós podemos estar, né? Então, nós podemos atuar em diferentes áreas, né? Aqui a Sueli pergunta, mas o certificado que recebemos, somos habilitados em atuar na área da saúde? Ou seria necessário complementar após? Não, nós somos habilitados a atuar na área da saúde e da educação. É claro, nós temos a nossa graduação inicial, né? Para nós irmos para a área da saúde e da educação, a gente precisa ter um conhecimento daquela área que nós queremos entrar, né? Então, as meninas que foram para o hospital, que estão lá com a Rê, elas estão sob a supervisão com a Rê, estão aprendendo com a Rê, né, sobre as diferentes síndromes, estão estudando, estão se capacitando, estão fazendo outros cursos na área que elas foram atuar. Mas esse certificado que vocês recebem habilita para vocês estarem onde vocês quiserem. Agora precisa dos estudos complementares, né? Então, agora vamos trazer aqui um pouco, né, e falar um pouco da psicomotricidade, né, que nós estávamos até agora falando da nossa área de atuação, né, e falando também de como esse corpo é importante, como nós enxergamos esse corpo, que nós enxergamos esse corpo do outro, desse outro como um sujeito, né, um sujeito de ação, um sujeito que tem uma história, um sujeito que está contextualizado, né? E agora eu queria que vocês, então, trouxessem a questão da psicomotricidade online, psicomotricidade nesse contexto, relembrando que os nossos cursos estão acontecendo online por conta da pandemia, mas os nossos cursos são presenciais. Assim que a vida voltar ao normal, né?
nós vamos voltar para esse modelo, talvez semipresencial. Nós temos notado que algumas disciplinas, elas podem acontecer online, sim, mas tem outras que não. Né? Na psicomotricidade, o que a gente prioriza? Né? Todo esse repertório da experiência sensorial. E online ainda, a gente não consegue ter o tato, o olfato, o paladar, né? Nós ampliamos o nosso olhar, mas aqui na tela a gente só vê o corpo da cintura para cima. Então, a necessidade da presença, nós entendemos como muito importante. Então... Posso falar um pouquinho? Com certeza, Fá. Estava vendo aqui que o teu corpo já estava pipocando. Já estava pulando para dentro da tela. Né? Eu falo que minhas crianças, que a gente se mergulha pela tela. Então, assim, as experiências online, elas têm sido... a gente tem descoberto, né, formas de atuar online, naturalmente com todas as suas restrições, principalmente do ponto de vista modal, né, desse multimodal que a gente precisa para compreender esse sujeito em ação, não é? Mas, assim, eu tenho visto algumas entrevistas de que muitas empresas, né, do mercado, desse mercado aí que não é de humanas, né, mais de mercado financeiro, enfim, e o pessoal tem muitas empresas aderindo ao online full time, porque eles têm uma forma de medida de que a produtividade foi, né, foi igual ou até muitas vezes maior. Mas a gente que trabalha com educação, né, e com a formação de profissionais e também com terapia, com clínica, enfim, a gente tem uma limitação ainda de saber, né, como é que está sendo esse outro aí sendo afetado por esse tipo por essa modalidade. Aí a gente ainda não tem dados, né, para entender, não, é a mesma coisa do presencial, enfim, não. Então a gente não tem como não apostar ainda de que a nossa presença diante, né, dos alunos ou diante dos nossos pacientes seja tão eficaz. Então, ainda é muito cedo, né, para a gente aderir a um modelo assim, online, como a Janice falou. Eu acho que tem muitas disciplinas que são teóricas que eu acho que o mundo está dando conta, né, de ter um aprendizado, mas tem outras que a gente ainda não consegue medir. Eu tive experiências incríveis, inclusive eu atendi bebês, mãe com bebês, famílias com os bebês, né, nessa pandemia, via online. Mas eu tinha ali os pais, né, como esse toque da criança. Então, foi uma experiência muito bacana, porque você trouxe os pais para o atendimento, né? Isso é bem, bem bacana. Agora, eu não saberia medir ainda, não sei se as meninas têm esse feedback, se a minha forma de atuar com os meus alunos foi tão próxima quanto, né? Como a Janice falou, eu sou uma pessoa que quase pula para dentro da tela. Você imagina na sala de aula, como é o meu corpo ali. Então, eu ainda tenho muitas limitações de entender quem sou eu, né, no modo online. Eu acho que ainda a gente precisa demais né, da nossa presença para a gente poder afetar os profissionais que virão após, né, e aí que se dirão, né, psicomotricista, tal qual a gente foi afetado pela psicomotricidade. E eu acho que isso tem um tanto de presença que a tela não vai nos dar, não. É um posicionamento, assim, mas fico feliz da FMU, né, estar com essa coisa, com esse lugar de gênese mesmo.
da psicomotricidade, porque eu acho que a gente ainda precisa muito desse corpo em contato. A Bia quer falar? Não, eu queria perguntar para Fátima, quando você fala que você conseguiu envolver mais a família, né, os pais, na terapia, quando você estava atendendo online, você não acha que isso é um ponto inovador que esse período da pandemia nos trouxe? Por mais, quer dizer, eu concordo plenamente com o teu posicionamento em relação à formação de novos profissionais, e inclusive como forma de atendimento. Mas esse aspecto do envolvimento da família entender mais o trabalho que a gente faz, eu acho que foi um ganho que os atendimentos online... Bia, eu vou mais além, né? Eu tive muitos relatos de pais que falaram, eu acabei conhecendo meu filho, vendo ele ter aula em casa online, né? O que é meu filho na escola, né? Diante das circunstâncias que ele tem dificuldade ou que ele tem potencialidades, né? Então, eu acho que isso é muito bom, porque você dá conta de entrar nessa casa, mas, assim, a disponibilidade... No meu caso, né, que eu fui atender bebês, não tinha como não estar, né? Era pai e mãe, mas em muitos outros que eu atendi, a criança fechava a porta e ficava só comigo. Quer dizer, não teve essa coisa o tempo todo. Então, eu acho bacana a gente entrar e ter a presença dos pais em algumas circunstâncias, e eu acho que isso é uma coisa que vai ficar, eu acho que tem que ser até... pensado terapeuticamente esse envolvimento dos pais na terapia e até no consultório, né? Os pais dentro da sala, né? Eu acho que entrar na terapia não pode ser só um processo que o online nos traga, e sim o envolvimento dessa família, né? No atendimento da criança tem sempre muito a agregar, né? E é isso, eu acho que são coisas que a gente vai levar, né, desse tempo, né, coisas muito boas, outras menos, mas sempre tem um ganho, né? Sempre. Eu acho interessante essa questão, essa discussão toda, Fátima e Bia, assim, dessa questão da entrada na casa da criança, do adulto, né? E a riqueza de possibilidades que o online traz. Nada substitui o presencial, mas a gente não pode fechar os olhos para o que o online traz. Não dá, não temos mais como voltar, né? O online é uma possibilidade. Eu falo isso porque antes da pandemia eu estava desenvolvendo projetos já no formato online, né? Tem o Instagram, o Meu Mundo Endócrino, que a gente começou a fazer, tentar entrar no modelo de comunicação em que as crianças e os adolescentes estão inseridos hoje, né? Então, fechar os olhos para a tecnologia neste momento não permitiria que a gente visse essa possibilidade, né, desse reconhecimento e principalmente da manutenção do vínculo. De tudo que a gente tem feito, de todas as abordagens, mesmo sem essa relação tônica presencial, mas essa tela aberta, ela também abre outras possibilidades, né? E, assim, pela experiência que eu estou tendo em atendimento online de adolescentes, me chamou muito a atenção a manutenção do vínculo. Então, adolescentes que eu via uma vez, duas, no máximo por mês, eu vejo semanalmente, né? Então, talvez pela proteção do online, eles vêm trazendo alguns questionamentos, algumas dúvidas que presencialmente eles não traziam. Então, assim, entendo
perfeitamente essa questão do online, do distante, que a gente tem algumas perdas, mas se a gente não passasse por isso, talvez não entraria na casa, não deixaria ele no espaço mais à vontade para que as crianças, para que as pessoas fizessem perguntas, né? Ou então que, mesmo com o vídeo fechado, ele pudesse interagir pelo chat, né? Então, vejam quantos caminhos se abriram para uma nova percepção, que não é a que a gente tem como base, que é 100% presencial. Mas eu vejo isso como um ganho, né? Apesar de saber das fragilidades, mas é um ganho que a tecnologia nos traz. Como um acréscimo, né? Como uma possibilidade até de algumas intervenções, e não sempre, mas como uma... Bia, né? A gente está tendo acesso a pessoas de outros estados, né? Então, uma coisa que... Um programa que estava restrito a São Paulo, as pessoas teriam que se deslocar. Então, a gente está em outras situações também, como professores, né? Dando suporte em alguns atendimentos, conversando mais com essas pessoas, né? Então, o acesso aos profissionais também facilitou. Isso, você trouxe uma coisa super importante, você trouxe várias coisas super importantes, né? Essa coisa do acesso, da gente chegar na casa de quem a gente nunca chegaria, e uma outra questão muito importante para nós, que é a questão do vínculo, né? Assim, como a manutenção do vínculo está sendo importante para esses adolescentes, para essas crianças, para esses adultos, que em muitos momentos estão se vendo sozinhos e com esse corpo aqui imóvel, né? Esse corpo aqui sentado, debruçado na frente da tela, que a gente perdeu o movimento dos olhos, a gente perdeu todos os movimentos, a gente fica aqui a maior parte do nosso tempo nessa posição, nessa postura, né? Então, essa possibilidade de estar algumas horas no dia de olhando para o corpo como um todo, e podendo movimentar esse corpo, né? Eu acho que isso muda a qualidade de vida. Agora nós temos aqui a Michele, que ela está perguntando: eu gostaria de saber mais em como eu posso agregar a psicomotricidade na minha profissão sendo psicóloga. Né? Essa que é a pergunta dela, né? Renata está aí com uma carinha, quer falar alguma coisa ou eu falo? Não, eu tô olhando aqui que você é a melhor pessoa para respondê-la. Eu acho que tem duas coisas, não só para psicóloga, né? Eu acho que para qualquer profissional que entra na psicomotricidade, né? Muitos dos nossos alunos, eles chegam lá na psicomotricidade, eles são professor de classe, né? Professor de português, professor de matemática, às vezes a psicóloga, fisioterapeuta, né? Que eles querem usar a psicomotricidade como estratégia. Então, eles querem usar a psicomotricidade no dia a dia para quê? Para esse entendimento desse corpo, desse movimento, ele favorecer alguma mudança, favorecer algum aprendizado. Né? E isso pode trazer, isso é muito bom, isso é muito importante. Que seja usada como técnica, como uma estratégia, que esteja lá na sala de aula, que esteja no consultório. Mas a psicomotricidade, ela também pode ser usada como campo de conhecimento, né? Como uma disciplina. Ela pode ser usada como uma disciplina. Então, você como psicóloga, você como fonoaudióloga, você vai usar de uma sessão de psicomotricidade. E daí você vai trabalhar a psicomotricidade no seu objetivo. Então, assim, tem diferentes possibilidades. Diga.
E todas elas podem... Vocês estão aí falando? O que vocês estão falando? Oi? Tá fechado o microfone. O meu? Não, o da Renata e o da Monique. Ah, tá. Eu estava falando que dispara várias emoções, né? Então, existe uma possibilidade muito grande para o psicólogo, na verdade, trabalhar com a psicomotricidade, porque existem possibilidades a partir do olhar psicomotor, né? Bom, eu queria, na verdade, falar um pouquinho, vocês estavam falando aí das experiências, né? No começo da pandemia, eu tive um pouco de receio desse novo, né? Que é, de repente, atuar por meio da tela. E a tela, de certa forma, me trouxe um conhecimento de uma terceira zona, que não é na minha casa, não é na casa de vocês, mas é uma terceira zona que a gente constrói, né? Então, crianças e adolescentes que eu atendo com vínculos já, né, estabelecidos no mesmo ambiente físico, porque o atendimento remoto, ele também é presencial, acho que a gente não pode esquecer disso, ele não deixa de ser presencial, ele está acontecendo ali, né? Naquele momento em que você está, não é uma gravação de um momento para depois a criança fazer, então não é uma técnica, né? Essa possibilidade de entrar na casa do outro, essa possibilidade de também saber um pouquinho como essas crianças e esses adolescentes. Então, eu atuo também na parte de neuropsicopedagogia, então eu atuo também com questões relacionadas à aprendizagem e tudo que vem junto, né? Eu percebi que, então, assim, eu acho que tem características bem diferentes aí de famílias, de crianças no geral, de escolas também, e crianças que, assim, que se deram bem de um ponto de vista, por exemplo, um menino que tem TDAH e que com o uso de fone, por exemplo, ele percebeu que ele consegue prestar melhor atenção à aula, né, no formato virtual, por conta do fone, né? O quanto isso, de repente, no mesmo ambiente físico, depois, de repente, o professor usar um microfone de lapela e esse aluno está com um ponto no ouvido, o quanto, de repente, ele pode ser beneficiado também com isso, né? Ao mesmo tempo, a tela foi um lugar que, na verdade, eu fiquei com várias indagações, inclusive, acho que nós nos reunimos, né, em alguns momentos para conversar sobre isso, sobre essas minhas indagações, as indagações do grupo também, que é esse lugar que o corpo ocupa nesse retângulo que a gente tem aqui, né? Cada uma está dentro de um retângulo, e é um corpo que eu não vejo por inteiro. E nisso, na verdade, eu comecei, inclusive, a conversar mais sobre isso com as crianças e com os adolescentes, né? Porque os professores que eles conseguiam ver na sala de aula, que se movimentavam mais, ou, na verdade, nas casas, que acabaram, né? Alguns cômodos acabaram virando salas de aula, então, com ou flip chart em algum lugar, ou uma lousa, né? Professores que fixaram lousas, aqueles que eles conseguiam ver de corpo inteiro, eram as aulas que eles conseguiam prestar mais atenção. E aí, quando a gente volta para pensar na pirâmide de aprendizagem, né, o formato que a gente menos aprende é o formato palestra, né, que é o formato que a gente está, na verdade, passivo, né, praticamente 5% de participação que a gente tem, né, pelos estudos. Então, com isso, na verdade, isso fez com que eu me mobilizasse do ponto de vista de que a gente discutiu muitas aulas, né, Janice, Renata, porque uma das disciplinas que eu dou, que é de formação pessoal, que a Janice citou, é uma aula prática do começo ao fim, né? Ela não é uma aula teórica, é a formação pessoal do especialista em psicomotricidade. E essa disciplina, né,
eu fiquei com muitas indagações de como chegar, na verdade, nesse aluno, se muitas das coisas, das vivências que acontecem, elas são, muitas vezes, ou em duplas, ou em grupo, ou pelo toque, né, como a Fátima citou, como é que eu chego nesse aluno? E muitas coisas têm, na verdade, acho que a gente tem vibrado juntas, né, com algumas questões que têm surgido nas aulas, que são potentes, eu diria, né? E com as crianças e com os adolescentes, acho que essa construção do vínculo, né, ou essa manutenção também do vínculo, porque falo da construção porque alguns pacientes novos começaram no momento de pandemia, nós construímos o vínculo com a família, lá no consultório, pela tela. Nós não conhecemos ainda essas famílias no mesmo ambiente físico, né? E aí, enfim, pesquisando e conversando com várias pessoas da área da saúde e da educação, né, levantamos as seguintes questões de que esse local que o corpo ocupa aqui, que é muito pequeno, quando principalmente, eu gesticulo menos, porque aqui eu não tenho, por mais que eu olhe para vocês, eu estou olhando para a câmera nesse exato momento, eu não estou vendo os olhos de vocês. E vocês também não estão, assim, por mais que vocês estejam olhando para os meus olhos, a gente não está frente a frente, né? Então, não é só a questão do tato, do contato, mas, assim, é o contato como um todo, né? Então, essa questão do olhar, essa questão da escuta ativa no mesmo ambiente também. Então, para algumas pessoas isso impacta mais, para outras impacta menos, né? Mas existe, o que eu percebi, assim, existe uma possibilidade nessa terceira zona que é entre as nossas casas, né? Existe uma possibilidade de construção e de manutenção desse vínculo, e as coisas estão acontecendo por meio da tela. Não é da mesma forma, como a Fátima já citou, como a Bia falou, a Renata também, a Janice, não é da mesma forma como se estivéssemos todos no mesmo ambiente físico, né? Mas existe, na verdade, a nossa preocupação. Então, primeiro, enquanto educadores, enquanto terapeutas também, de não abandonar o caso, né? E existe também todo um cuidado aí, né, de lidar com a família, e algumas coisas que eu tenho percebido de crianças e de adolescentes, estados de ansiedade muito altos, né? Então, é um corpo que não consegue nem, assim, na verdade, não consegue se manifestar, e muitas vezes a comunicação verbal, ela fica truncada por conta disso, né? Ele não consegue verbalizar o que está acontecendo. Quadros, então, com traços de ansiedade, de depressão também. Digo traços porque, enfim, não estou falando de quadros depressivos, né, especificamente. Então, crianças e adolescentes muito fechados dentro de quartos. E aí, o que me tocou muito no começo da pandemia, que eu tive contato com algumas escolas, depois de participar de algumas reuniões de educadores, câmeras fechadas. E câmeras fechadas, pasmem, de professores também, né? E isso, na verdade, lógico que impacta o outro lado, porque, assim, quando o professor... E aí eu falo do ponto de vista de professora, né? Quando a gente não vê o aluno na tela, primeiro que dá uma tristeza muito grande, né? Então, os nossos alunos, a maioria costuma abrir a câmera, não sei quando está com algum problema, ou quando a nossa conexão, às vezes, falha, né? Mas temos essa questão do contato, né? Então, boa parte abre as câmeras, conversa, tem a troca, porque quando a gente não tem essa troca, aí fica naquele formato palestra, né? E o momento que, quando a gente aprende mais, é quando a gente questiona, quando a gente interage, né? Quando a gente investiga alguma coisa, isso também pode acontecer pela tela. Né? Então, eu tenho, na verdade, vivenciado algumas experiências positivas também. Não vejo só a parte de negatividade no estudo. Uhum. Meninas? O microfone, Janice.
Lembrar do microfone é uma coisa, né? E daí vocês estavam falando, né? Me veio aqui à mente, né? O quanto nesse período nós precisamos revisitar algumas habilidades que o profissional em psicomotricidade ele precisa ter, né? Então, por exemplo, a criatividade, né? A capacidade de flexibilizar, né? Porque no início a gente achava que ia ser impossível. Então, a capacidade de flexibilizar, o planejamento, a antecipação, né? Então, foram algumas habilidades nossas que nós também precisamos revisitar e perceber, opa, né? Opa, mudanças têm que ocorrer. Agora, tem uma pergunta aqui. Vocês estão atendendo pessoas ou crianças com necessidades especiais? Como? Nós já vamos responder isso. Antes, eu só queria dizer, né? Tem algumas pessoas dizendo, vou me matricular no curso. Então, se vocês entrarem lá e forem se matricular, se colocar o código psicomotricidade, vocês vão ter 15% durante todo o curso. Vale a pena, tá bom? Então, quando entra lá, coloca psicomotricidade para ter os 15% de desconto durante todo o curso. Fátima está atendendo, né, Fátima? Gostaria... Estou atendendo, sim. Como? Oi, desculpa. Então, no início da pandemia, a partir de 16 de março, essa data é icônica para mim, que absolutamente eu entrei para dentro da minha casa, e eu, meu filho, né, e pronto. Então, passou-se uma semana aí com né, sem a gente saber o que fazer, e aí vem da criatividade, vem dessa flexibilidade, e vem até de um processo onde as crianças têm um laço, né, muito forte, né, com o seu terapeuta, e o movimento partiu também do lado dos pais, né, para eu vou continuar o atendimento. Algumas crianças que ainda não dão conta, né, da organização da linguagem, ainda foi mais difícil, porque eu ficava menos tempo com elas, a gente tentava fazer uma brincadeira, em alguns momentos repetia-se, mas algumas realmente não deram conta. Alguns adolescentes no espectro não deram conta, porque já estavam excessivamente bombardeados por conta da escola, né? Porque são crianças de Fundamental 2, e não fazia muito sentido, né? Parecia que eu não... então, a gente deu um tempo, as crianças como eu falei para vocês, eu passei a trabalhar com os bebês, né? Com as famílias, porque as famílias estavam em casa ali, né? Num momento bem atuante, e algumas crianças com menos linguagem, aí foi mais difícil. Então, tudo foi se ajustando com o tempo, essa organização. Agora, as crianças que eu atendo, que tem alteração de processamento, né, auditivo, a questão do fone foi uma coisa muito bacana. Inclusive, a gente tem, né, o sistema FM, né, Bia, para baixa audição. Eu acho que poderia ser uma disponibilidade hoje para as crianças com PAC alterado e com transtorno de déficit de atenção, porque realmente ajuda muito, né? Porque elimina um pouco desses distratores, né? E as crianças com TDA que eu trabalho e com alteração de questões auditivas, logo a gente se organizou muito bem, né? E foi tranquilo. Então, foi muita coisa. E em agosto, em julho, algumas crianças eu ainda mantenho no online, porque os pais estão mais inflexíveis com essa coisa de ter o contato, e outras voltaram no presencial, principalmente os pequenininhos, mas sou eu que vou à casa, né? Eles não saem, sou eu que vou até eles para atendê-los nos espaços onde eles podem também.
Então, foi assim, foi muita coisa que aconteceu, né? Foram muitos modelos, mas certamente o que mais nos manteve foi a questão de manter o laço, de manter o vínculo, e isso ser ser um acalento, né, para essas crianças, com o braço da vida deles que se mantinha ali, né, de alguma maneira, manter mais ou menos, né, as pessoas próximas. E continua assim, atendendo, meio online, meio presencial. Agora, Rafaela, né, eu posso dizer que não está sendo ainda uma tarefa fácil para as crianças que têm uma dificuldade na compreensão, né, nas crianças que não têm muita autonomia. Por quê? Porque elas acabam dependendo dos adultos, né, às vezes do pai, da mãe. Nós ficamos muito tempo sem a babá, né, então a babá deixou de estar na casa e alguns pais não tinham um repertório tão bom para estar com essas crianças. Então, exigiu da gente muita paciência e dedicação. Então, em alguns momentos, o que eu fiz? Fracionar sessões, uma sessão que era 45 minutos, virou 3 sessões na semana. Né? Saber que a gente ia entrar e que podia ser que a sessão não acontecesse. Né? Por quê? Porque a criança ela não ia se estruturar, não ia ter ninguém ali para estar do lado dela, para ajudá-la. Então, assim, eu, né, e as meninas, acredito também, nós passamos a trabalhar muito mais. Porque antes, quando a criança falta na sua sessão, faltou, perdeu. Né? Agora, se teve um problema que a gente não conseguiu ter a sessão, que nós estávamos juntos, não dá para ser assim, perdeu. Né? Porque precisou... Janice, muito suporte aos pais, né? Muito suporte aos pais também. Os pais entravam muito atendimento com os pais. Né? Então, precisou, exigiu mais de nós para preparar essa criança e essa família para o atendimento. E nós também não sabíamos, nós não tínhamos instrumentos, eu nunca tinha entrado no Zoom, né? Então, exigiu muito. Exigiu também uma preparação, uma antecipação, porque o material, muitas vezes, teve que ser enviado para casa. Então, você enviar a caixa para casa do material que você vai usar. Daí, você enviou a caixa, linda, então você preparou uma sessão com seus objetivos, tudo bonitinho lá, e daí chega na hora, a criança, a predisposição dela não era aquela. Você imaginou uma brincadeira mais ativa, continuidade da outra sessão, e daí chegou lá, a criança estava mais quieta, aquela caixa que você enviou não ia fazer sentido, ou já perdeu sentido aquele tema, né? E cadê o material? Porque no consultório, você tá lá e você pega outra coisa. Mas e daí? Então, eu posso dizer, não foi, em alguns casos, ainda não está sendo uma tarefa fácil, né? Mas, assim, a gente está se remodelando. Então, isso de diminuir o tempo das sessões, eu considerei alguma coisa bem importante, porque o tempo online, eu noto que ele é menor para as crianças mais novas. Posso falar também, Janice, mas também... Claro! Para mim, também, o que aconteceu foi de conseguir envolver a mãe e o pai, e muitas vezes de mostrar que a modificação da arrumação dos móveis poderia fornecer um espaço bastante interessante, e às vezes materiais, assim, tipo pregador, né, pregador de roupa, poderia ser um ótimo brinquedo. Então, e a mãe, né, foi engraçado isso, porque a mãe, né, ela vai olhando e falando assim, nossa, mas como nunca pensei nisso antes? Que coisa mais óbvia, está aqui, e o nosso olhar, né, vai revelando para a mãe quantas possibilidades ela tem de estar
trabalhando e possibilitando que o filho tenha experiências psicomotoras, né? Então, isso foi bacana também para mim. Tem algumas questões que eu fiquei bem atenta, me chamaram muito a atenção. Primeiro, quando a nossa vida foi dividida em antes de março e depois de março, né? Na minha cabeça não existia psicomotricidade online. Não há possibilidade, porque sempre tem que ter a troca, sempre tem que ter o outro. E no meio dessa confusão toda, né, do distanciamento social, de toda a dificuldade de contato, eu fiquei pensando, se a psicomotricidade é uma ciência de encruzilhada, e se a gente cabe em qualquer contexto, por que não o online? Né? Então, uma remodelação até da maneira que a gente está pensando, que a gente estava pensando, né? Então, eu não consigo entender essa pandemia agora sem esse contorno psicomotor que a gente tem feito com os nossos alunos e pacientes, né? Então, existe o contorno, a gente não consegue se afastar das pessoas, existe uma possibilidade de comunicação. E enquanto existe uma possibilidade de comunicação, existe a possibilidade da psicomotricidade, né? Então, abriu a minha mente em relação a isso e me chamou muito a atenção o nosso corpo como psicomotricistas também. A gente está olhando para os nossos alunos, mas a remodelação que eu precisei fazer nos atendimentos e até na maneira como a minha comunicação corporal estava acontecendo via vídeo, né? Então, me chamou a atenção isso, né? A pandemia sem a psicomotricidade, né? Assim, como que pode acontecer uma pandemia e a gente não mediar algumas situações, e a gente não entrar com uma ciência de encruzilhada. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi a necessidade de feedbacks. Isso ampliou. Se eu perguntava presencialmente, online eu checo tudo, né? Então a gente fica checando. Não, peraí, como é que ele compreendeu isso? Como que entrou isso? Como essa informação está indo? Como essa experiência foi para ele, né? Então a questão dos feedbacks e a coparticipação das crianças, dos adolescentes e dos adultos, né? Então modificou a sessão, modificou a aula. Então, se eu fico num lugar de palestra, Monique, por exemplo, o tônus do meu aluno vai até ele deitar em cima da mesa. Então, eu tenho que ter alguns recursos, né, para fazer essa oscilação, para ele levantar, para ele conseguir ter essa atenção também, né? Então, eu vejo que algumas dicas, inclusive que a Fátima falou do trabalho dela, do doutorado, né? De quando estava fazendo alguns testes, que percebia que a criança cansava, que estava ali, dá um estímulo, né? E ela volta para aquele momento de atenção, de entender, de trocar e até de dar o feedback. Então, essas 3 coisas me chamaram muito a atenção. Microfone. Uma coisa que nós trabalhamos muito é o tempo, né? A nossa ideia aqui era ficar 1h30, mas, sinceramente, eu não notei o tempo passar. E nós temos que nos preparar, porque daqui 5 minutos nós precisamos encerrar aqui o nosso bate-papo. Uma das coisas que a gente acabou usando demais foi o celular, o WhatsApp, né? Então, é um outro instrumento. A gente esteve muito mais presente. Inclusive, agora, muitos alunos, ao invés de mandar pelo chat, estão mandando comentários por aqui. Estou recebendo muitos abraços para vocês, muitos beijos, professoras queridas, saudades, né? E está vindo aqui pelo WhatsApp. Mas, enfim,
Nós vamos aqui, que o tempo ele é importante, né? Uma das coisas que nós trabalhamos é esse nosso corpo no tempo. Às vezes 1h30 passa rápido, eu não sei para quem estava nos escutando como foi essa 1h30, mas para nós poderíamos ficar mais, né? Poderíamos falar mais, contar mais, conversar mais. E se estivéssemos vendo essas pessoas que estão aí na live, então daí que já estaríamos aqui no movimento, né? Contando a história e indo, né? Alguma prática já estaria aí, né, para levantar esse corpo e mobilizar esse corpo que já deve estar cansado, que deve estar dolorido, né? Talvez com fome, mas estaríamos aqui nos movimentando mais. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Fábio, Monique, Renata. A Noemi está falando. Além de agradecer. Rápido, né? Foi rápido, né, Noemi? Também achei. Jani, sabe uma coisa que até essa coisa do online em relação aos bebês, que eu ficava com os pais uma sessão na tela, só que a semana inteira vinha os vídeos do bebê produzindo, então foi muito mais intenso. E nossa, a produção foi muito legal, porque as crianças estavam em casa brincando, né? Quer dizer, é uma coisa linda, mas para aqui finalizar o nosso tempo, que eu gosto bastante de um tempo, né, na hora certa, quero agradecer, né, a parceria de vocês e essa minha história toda com vocês e tudo que a gente construiu, e acho que está fortalecido. Eu tô bem feliz hoje com a nossa discussão aqui, está bem bacana. Bem consistente mesmo. O pessoal está dizendo, amei, sensacional, amei. A Tati está dizendo, vocês foram muito importantes em minha vida, adoro escutá-las, uma delícia escutar cada uma de vocês. Eu acho que nós poderíamos terminar, né, com os ex-alunos que estão aí, que já nos conhecem, talvez para eles seja mais fácil. Para quem não nos conhece, né, tentem, vamos experimentar, né? Então, agora, né? O que se nós estivéssemos presenciais, o que nós faríamos? Com certeza, nós iríamos abraçar todos vocês, né? Nós iríamos dar um abraço coletivo, né? Só antes, a Caroline pergunta como esses corpinhos vão voltar depois da pandemia. Não sabemos responder isso, não temos nem ideia, né? Então, aqui, se estivéssemos presenciais, iríamos dar um abraço coletivo, um abraço gostoso, né? Que todos vocês se sintam abraçadas por nós e abraçadas pela psicomotricidade. Todos são muito bem-vindos sempre. E quem desejar, vem aqui para o nosso curso, que começa final de outubro, inicia uma turma nova, vai ser um prazer tê-los conosco, tá bom? Venham para o abraço, né? Venham para o abraço também. Isso, venham para o abraço, né? Porque quem começar agora vai ter presencial. O ano que vem, se Deus quiser, nós estamos presencial. Tá bom? Então, obrigada. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada pela parceria. Obrigada, Janice. Obrigada, Renata. Obrigada, Monique. Obrigada, Catarina. Vocês acham que elas vão embora? Tenho certeza que agora a gente vai se reunir para falar como foi aqui. Não tenham dúvida. Mas obrigada, meninas. Sempre muito bom.